Atos capítulo 28, a partir do verso 1. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a serpente pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a serpente no fogo, não padeceu nenhum mal. Eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. Ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febres e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais, que na ilha tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Quantos podem dizer amém? Amém. Querida igreja do Senhor, aqueles que estão aqui neste templo, e aqueles também que nos acompanham pela internet. A unção que nasce da dor é o tema que Deus propôs no meu coração nesta noite. A unção que nasce da dor. É impossível nós analisarmos o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos sem lembrarmos do capítulo 27. Paulo está fazendo uma viagem para Roma. Era desejo de Paulo viajar para Roma, mas eu imagino que não era desse jeito. Paulo desejava sim ir para Roma. O próprio capítulo 1 de Romanos, ele vai dizer no versículo 15 que ele está pronto para anunciar o evangelho àqueles que estão em Roma. E no capítulo 23, verso 11 de Atos, o próprio Deus aparece para Paulo dizendo: tenha ânimo, porque assim como você testificou em Jerusalém, você também vai testificar em Roma. Talvez Paulo pensasse que iria para Roma de uma outra forma, mas ele foi como um prisioneiro, mas foi. Ele foi numa embarcação de 276 pessoas, mas ele foi para Roma porque era propósito de Deus. Paulo está naquela embarcação, e a embarcação é uma viagem difícil. A viagem do capítulo 27 de Atos lembra-se da viagem da nossa vida. Afinal de contas, a nossa vida é uma grande viagem. Nós estamos viajando para o céu. Nós somos peregrinos nesta terra. Nós não somos aqueles que estamos aqui e simplesmente nascemos, crescemos e vamos morrer. Nós nascemos com um propósito. Nós vivemos com um propósito. E se nós tombarmos aqui, levantaremos como um príncipe na presença do Deus Todo-Poderoso. O crente não vive de coincidência. O crente vive de providência de Deus para a sua vida. Há ventos contrários, conforme o capítulo de número 27, versículo 4, nos diz que ventos contrários estavam incomodando aquela embarcação. A palavra de Deus ainda vai dizer que tempestades, como um vento no capítulo 27, verso 9 a 11, chamado vento Euroaquilão, era o mais violento vento do Mediterrâneo. Paulo orienta aquele povo. Paulo instrui aquele povo, mas a palavra de Deus vai dizer no versículo 11 do capítulo 27, que o centurião acreditava mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Talvez ele pensava: eu entendo de embarcação, esse pastor que está com a gente fica dando opinião, pastor entende de Bíblia e nós entendemos de embarcação, mas Paulo era o homem de Deus que Deus colocou naquela embarcação para trazer uma palavra de esperança para aquele povo. E falando em esperança, a Bíblia vai dizer no capítulo 27, verso 20, que desapareceu a esperança, porque eles estavam há muitos dias já sem ver as estrelas, sem ver o sol, sem ver nada diante daquela tempestade. O barco estava quase naufragando.
O barco estava quase afundando, mas de repente Paulo se levanta novamente no meio daquele povo, e no capítulo 27, versículo 22, ele diz: eu quero admoestar a todos vocês, a que vocês tenham bom ânimo. Sabe por quê? Porque o Deus de quem eu sou e o Deus de quem eu sirvo esteve comigo esta noite, e o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo me falou que ninguém vai perecer nesta embarcação, que o barco não vai afundar. Eu saio da minha casa e venho aqui esta noite para ser um profeta de Deus para esta igreja e para quem me assiste, dizendo: o Senhor de quem eu sou e o Senhor de quem eu sirvo está dizendo que o barco não vai afundar, que a embarcação está na mão de Deus, e que mesmo que alguém ache que vai afundar, não vai, porque Deus está contigo nesta viagem, Deus está contigo nesta embarcação, e a vitória é certa para a glória de Deus. Quantos podem louvar a Deus por isso? Eles chegam, mas eles chegam numa ilha, e a ilha se chama Malta, e aqui nós começamos o capítulo 28, devido àquele processo da tormenta, eles estão cansados, eles estão fadigados. A Bíblia diz que era noite e eles estavam com frio e chovia. Imagine, você chega numa ilha, depois de quase enfrentar o naufrágio, está chovendo, está frio. Aqueles soldados, 276, estão ali. Eles chegam ali com muita dificuldade. E o que é que acontece? A maioria fica sentado, descansando. O apóstolo Paulo, servo do Senhor, não quer ficar sentado, ele quer ajudar, ele quer fazer alguma coisa, e ele vai em busca de galhos no meio da mata, ele vai em busca de gravetos, para colocar gravetos no fogo, para que o fogo se acenda, e para que eles possam se aquecer daquele frio. Quando Paulo está colocando galhos naquele fogo, uma cobra, uma serpente, uma víbora salta daquele fogo, e pica a mão do apóstolo Paulo. A serpente fica pendurada na mão dele, e quando aqueles homens veem aquela cena, um olha para o outro e diz: esse homem só pode ser que a justiça não quer deixar ele viver. A gente acabou de escapar de um naufrágio, esse homem não morreu, agora a justiça não o deixa viver. E eles ficam esperando o homem inchar e depois morrer, mas Paulo nem incha e Paulo nem morre. Paulo sacode a sua mão e joga de novo a serpente no fogo. Paulo está bem, e além de estar bem, Deus usa o apóstolo Paulo para curar o pai do dono daquela ilha, porque aonde um crente chega, a unção de Deus chega juntamente com ele. E nesse primeiro ponto de Paulo chegar na ilha de Malta, o Senhor me deu algumas lições. A primeira: andar na direção de Deus muitas vezes implica em dificuldades. Nem sempre, ou só porque eu estou na direção de Deus, que eu não vou ter problemas. Deus disse: você vai, Paulo, para Roma. Paulo foi para Roma? Sim, ele foi, mas ele não imaginava o que ele ia passar. A minha mãe costuma dizer o seguinte: se eu soubesse tudo que eu ia passar na minha vida, e se Deus me mostrasse, eu diria para Deus: Deus, eu não vou aguentar isso não, eu não vou ter condições físicas, psicológicas, espirituais e emocionais para suportar essa pressão. Mas porque Deus não conta, Ele vai te dando prova e vai te dando condições de vencer uma, de vencer outra, de vencer outra, de vencer outra, e você olha para trás e diz: até aqui me ajudou o Senhor, eu tenho sido vitorioso na presença de Deus. Andar na direção de Deus nem sempre significa deixar de passar dificuldades. Deus mostrou para José o sonho, só não mostrou o processo. Deus mostrou para José que ele ia ser o governador, mas não disse que ele ia ser enciumado, não disse que ia ser lançado no poço, não disse que ia ser vendido como escravo, não disse que ia ser seduzido pela esposa de Potifar, não disse que ia ser preso injustamente por 2 anos. Ele não disse nada, ele só colocou o sonho no coração de José. Entre o sonho com 17 anos e a realização do sonho com 30 anos, foram 13 anos de um processo de Deus na vida de José. Mas o que Deus falou, Deus cumpriu. O que Deus plantou no coração de José, Deus realizou. O sonho que Deus plantou no teu coração é realidade, porque aquilo que Deus planta em nosso coração será verdade para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Segunda lição é que a ilha de Malta
era um propósito de Deus. Paulo poderia estar chateado, estar bravo, porque estava chovendo e estava frio, mas Paulo entendeu que a ilha do seu naufrágio era a terra da sua oportunidade. A ilha de Malta era uma agenda de Deus para Paulo passar. A ilha de Malta era um mapa de Deus para Paulo passar. Ele ia para Roma, mas tinha que passar em Malta. Talvez você esteja passando por um processo na sua vida, e talvez você esteja se questionando: por que eu estou passando por isso? Afinal de contas, eu tenho servido a Deus, eu tenho andado com Deus, e por que eu estou passando por isso? O que você está passando não é porque Deus te abandonou, não é porque Deus te rejeitou, não é porque Deus virou as costas para você. O que você está passando já estava na agenda de Deus. O que você está enfrentando já estava no mapa de Deus. É para forjar o teu caráter, é para amadurecer a tua fé, é para te dar crescimento, é para fazer de você um crente mais forte, é para levar você a lugares altos, é para desenvolver o teu caráter, é para fazer você crescer como um crente, é para gigantar a tua fé, é para fortalecer o teu coração, é para que a unção de Deus nasça nessa dor. Deus tem um propósito em o que está acontecendo. Apenas espere a ação de Deus na tua vida. Mas quando Paulo está ali, em segundo lugar, o texto vai dizer que Paulo, estando naquela ilha, ele é picado por aquela serpente. É interessante se alguém pudesse perguntar para mim: por que é que Paulo foi picado pela serpente? É muito fácil. Atos 28:3 nos responde. Paulo está juntando gravetos, não está reclamando do frio, não está reclamando da chuva, não está chutando os galhos nervoso porque ele passou por um naufrágio. Paulo está aquecendo a fogueira. Paulo está juntando alguma coisa para manter o fogo aceso. Ele não está revoltado, ele está focado em manter aceso o combustível para aquele fogo. Assim também deve ser cada um de nós. Alimenta os teus projetos, alimenta os teus sonhos, alimenta os planos que você tem, independente se ao redor de você tem gente reclamando, independente se a tua família está indo contra você, independente se alguém está lutando contra você, alimenta o teu fogo dos teus projetos, coloca o combustível da oração neste plano que você tem, coloca diante de Deus e alimenta os teus projetos, investindo no teu futuro. Oh, glória a Deus! Colocar gravetos na fogueira é investir no meu futuro. Eu estou investindo no meu futuro. Estar aqui esta noite adorando a Deus é um investimento para o meu futuro, e portanto, quando eu invisto no meu futuro, eu mantenho a chama dos meus projetos acesa. Eu não deixo que a chama se apague, eu coloco mais fogo, eu coloco mais combustível, mas a chama não vai se apagar. E é interessante que o que é que Paulo não fez? Em nenhum momento Paulo entrou em pânico. Em nenhum momento, com a picada da serpente, ele abraçou uma visão medíocre da vida. Em nenhum momento ele ficou parado diante do fogo. O que é que ele fez? Ele sacudiu aquela serpente e ele jogou aquela serpente no fogo. E a lição que eu aprendo aqui nesse segundo ponto desta mensagem é: somos o que toleramos. A grande verdade é que nós muitas vezes reclamamos daquilo que nós toleramos. Pare de reclamar do que você está a tolerar. Se talvez o teu filho não tenha sido educado com você, é porque você está tolerando e está deixando a falta de autoridade. Então não reclame se você tolera, não reclame do que você tolera. Paulo não está tolerando, e tem muita gente sendo picada pelo veneno da preguiça, pelo veneno da carnalidade, pelo veneno da pornografia, pelo veneno da falta de educação. Não, Paulo, ele não está reclamando porque ele não vai tolerar aquela situação na vida dele. Serpente nenhuma vai matar um crente de qualquer jeito. Paulo está nas mãos de Deus, Paulo está cheio do Espírito Santo,
Testamento. Paulo enfrentou tudo o que ele enfrentou, e de autor de cartas para matar, tornou-se autor de cartas para abençoar. De perseguidor da igreja, tornou-se edificador da igreja. De um homem que corria atrás de crente para destruir, tornou-se o maior desbravador da igreja primitiva. Ali estava Paulo, não tolerando e, portanto, não precisava reclamar. A segunda verdade, ainda nesse segundo ponto, é: nós, ainda hoje, em 2017, temos que tomar cuidado, porque a víbora que picou Paulo, ainda as víboras estão soltas. Ainda quando nós estamos buscando aquecer a nossa vida, elas aparecem. Tem gente que diz assim: olha, eu não sei como aquele cristão, ele fala de luta, de prova que ele está passando. Ora, se você não faz nada para Deus, você está isento de dificuldade. Mas quando você resolve colocar a mão na obra de Deus, é a mesma coisa que você cutucar um enxame de abelha, de vespas. É a mesma coisa, porque é arrumar encrenca com o inferno. Quando você decide fazer a obra de Deus e aquecer a chama dos teus projetos, você está mexendo com o inferno. Mas não tem problema não, o Deus está contigo para te dar vitória, e essa picada da serpente não vai te destruir. Nós precisamos viver o sobrenatural. Nós não podemos nos conformar com uma vida pequena, minúscula, superficial e rasa. Nós não podemos simplesmente achar que a nossa vida está bom como está. O Deus que nós servimos é o Deus das coisas maiores e melhores para a nossa vida. E nesta noite Deus está falando conosco. Ele tem coisas maiores e melhores para as nossas vidas. Ele tem coisas grandes para fazer, e nós precisamos viver o sobrenatural de Deus. Nós não vamos permitir que a serpente nos pique com o veneno da ideologia de gênero. A igreja não vai permitir que o veneno da carnalidade queira tirar a nossa espiritualidade. Nós não vamos permitir que a agenda da cultura moderna tire de nós o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, a unção de Deus na nossa vida. Não, custe o que custar, nós vamos colocar o fogo do Espírito Santo para se movimentar no mundo espiritual, e a vitória será da igreja em nome de Jesus de Nazaré. Quantos podem acreditar que a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus? É interessante que Paulo está ali. E em primeiro lugar, nós vimos nesta noite que a ilha de Malta não é um acidente de percurso. A ilha de Malta é um projeto de Deus. Deus está contigo e vai nascer uma unção desta dor que você está passando. Em segundo lugar, nós vimos que nós não podemos tolerar o veneno da serpente, mas que nós precisamos tomar atitudes para que nós possamos sair do outro lado com a vitória nas nossas mãos. Mas deixe-me, em terceiro e último lugar, pensar com você, quando Paulo, no capítulo de número 28, a serpente está pendurada na sua mão, e no verso 5 a Bíblia diz: mas Paulo, sacudindo a serpente no fogo, não padeceu nenhum mal. Ele não apenas chegou próximo ao fogo, ele não apenas olhou a serpente pendurada na sua mão, ele tomou uma decisão: sacudir aquela serpente e jogar aquela serpente no fogo. Agora imagine se ele pudesse ter uma conversa com essa serpente, porque ele não conversou com ela. A serpente aqui, ela simboliza o próprio Satanás. Aquela serpente de Gênesis capítulo 3, você sabe que é Satanás quando você lê Apocalipse capítulo 12. Porque lá em Apocalipse a Bíblia diz a antiga serpente. Então a serpente de Gênesis é Satanás. E a resposta que é Satanás está no último livro. Veja, uma pergunta do primeiro livro você vai encontrar no último livro. Aquela serpente, ou a antiga serpente, que é assim que João vai expressar em Apocalipse, é representada exatamente por essa serpente. Por quê? Porque atacando Paulo, ela estava atacando
os projetos de Deus. Atacando Paulo, ela estava fazendo o quê? Inibindo a ida de Paulo até Roma. Atacando Paulo, ela estava estragando um projeto de Deus, envergonhando Paulo, estava trazendo prejuízos para a obra do Senhor. Mas Paulo sacode aquela serpente. Eu gosto disso, sabe por quê? Porque se Paulo pudesse falar com a serpente, talvez ele diria para ela: olha, se você tivesse me picado há um tempinho atrás, eu estaria desesperado. Se você tivesse me picado alguns anos atrás, eu estaria todo trêmulo, mas eu acabo de sobreviver a um naufrágio. Eu acabo de sobreviver a um naufrágio, e nasceu uma unção naquele naufrágio, nasceu um poder na minha vida naquele naufrágio, e portanto eu sou um sobrevivente, serpente. É tarde demais para você. Sacudiu a serpente e lançou a serpente no fogo. É interessante que o inimigo, ele sempre vai querer nos atacar quando estamos cansados e esgotados. Sempre quando você está esgotado ou cansado, ele quer te atacar. Em outro momento que ele quer te atacar é quando você enfrenta ou você vivencia uma vitória muito grande. Você terminou de pregar e Deus te usou muito, aí você sai dizendo: como Deus me usou. Ó Satanás querendo jogar o veneno do orgulho no teu coração. Você acabou de cantar e você cantou muito bem, e aí você diz: como eu canto bem. Ó o veneno da serpente querendo te enganar. Aqui a glória é só para um, que é Jesus de Nazaré. Aqui todos nós somos do mesmo tamanho. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele. A serpente não vai nos atacar, porque só Jesus é digno de glória. Quantos podem louvar esse Deus que está aqui essa noite? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. É interessante também que a unção de Paulo nasceu exatamente no naufrágio, nasceu na dor. Paulo era um sobrevivente do naufrágio. Paulo era um sobrevivente da dor, e por isso ele teve capacidade espiritual para sacudir a serpente e lançá-la para dentro do fogo. Eu sei que eu estou olhando para sobreviventes aqui esta noite. Eu sei que quem me assiste agora, você é um sobrevivente. Você viveu muitas coisas na vida. Talvez você já perdeu um ente querido. Talvez você enfrentou uma situação tão difícil dentro de casa. Talvez você se lembra de momentos angustiosos que você quase passou fome. Talvez você está lembrando de um momento que você enfrentou as drogas dentro da tua casa. Mas olha você aqui adorando a Deus nesse domingo. Você é um sobrevivente de Deus. Você é um sobrevivente de Deus. O diabo te atacou. O diabo veio contra você. O diabo quis abalar a tua fé. O diabo quis estragar tudo. Mas Jesus te faz sobrevivente. Jesus te ajuda. Jesus te fortaleceu. Jesus te ajudou. Jesus diz essa noite: eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu sou o teu Deus, o teu Salvador, o teu Redentor, o teu justificador, o teu santificador. Eu sou aquele que morri, eu sou aquele que fui sepultado, mas eu sou Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. Você é um sobrevivente. Quantos sobreviventes de Deus temos aqui esta noite? Quantos sobreviventes de Deus? Você sobreviveu, e no teu quase naufrágio nasceu uma unção de Deus tão forte na tua vida que ninguém pode roubar de você a presença do Senhor. O diabo achou que aquela luta que você enfrentou ia te matar. Nasceu uma unção naquela dor que você enfrentou, naquele momento que você está se lembrando que você estava sozinho e que ninguém estava com você. Uma unção de Deus nasceu na tua vida. É na dor que Deus nos dá as melhores experiências. É nas lutas que nós temos as melhores experiências. Sim, meus irmãos e irmãs, é nas dificuldades que Deus nos dá as grandes lições.
Jacó não teve a maior experiência da vida dele segurando um microfone ou com o seu nome no cartaz. Jacó não teve as maiores experiências da vida dele diante da sua família, diante da sua nação, diante do seu povo. A maior experiência de Jacó foi no Val de Jaboque, foi sozinho, ele e Deus, Deus e ele, uma noite toda dizendo: eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Deus toca na coxa de Jacó e ele sai de lá mancando, mas transformado, mancando, mas mudado, mancando, mas tocado por Deus. As tuas maiores experiências com Deus serão sozinho, você e Deus. Deus e você é onde Deus vai se manifestar com poder sobre a tua vida. Alguém já teve essa experiência de ser marcado por Ele? Tem algum sobrevivente aqui nessa noite? Tem algum sobrevivente que enfrentou a tormenta, mas na tormenta a unção de Deus nasceu? Oh, meu irmão, minha irmã, você pode dizer como o salmista: na unção ou na dor nasceu uma unção. E eu aprendi o Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, Ele me guia mansamente às águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma, Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, Senhor. A Tua vara e o Teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você aprendeu Efésios 3:20, porque Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Você aprendeu o Salmo 46, no meio da dor você disse: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Você aprendeu o Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molesta de dia, a lua de noite, porque o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Quantos sobreviventes temos aqui essa noite? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Agora Paulo está agitando aquela serpente, e eu venho dizer à igreja do Senhor nesta noite: é tempo de você agitar, é tempo de você agitar, é tempo de você, diante dessa serpente, dessa luta, você declarar: eu não vou parar de orar, eu não vou parar de adorar, eu não vou parar, a minha oração não vai cessar, a minha adoração não vai parar, a minha integridade não vai manchar, a minha paz não vai sair, a minha resistência vai permanecer, porque a picada da serpente não vai me parar. Eu vou continuar avante na presença do Senhor. Essa é a noite de você sacudir a carnalidade da tua vida. Essa é a noite, sacode o teu passado, para de viver do passado, sacode a tua incredulidade, essa falta de perdão que você diz: eu não perdoo. Pode pregar: eu não perdoo, eu não perdoo. O Espírito Santo me traz aqui esta noite, para você que está aqui, você que está me assistindo. Deus está com a chave para abrir algo grande no mundo espiritual. Está olhando de lá e dizendo: na hora que ela perdoar eu abro, na hora que ele liberar perdão eu abro. Perdoa, porque Deus vai liberar, vai rodar a chave, e a bênção de Deus vai descer sobre a tua vida. Quando o pastor Frauzilino estava ministrando ao nosso coração o momento da contribuição, o Espírito Santo me levou para um texto de Isaías 45: eu te darei os tesouros da escuridade.
Tesouro é algo precioso, escuridade é algo que ninguém sabe. Deus vai te dar uma ideia, Deus vai te dar um plano, Deus vai te dar um sabor, e você vai misturar bombom com leite condensado igual todo mundo, mas o teu vai ser diferente, ninguém vai ter o sabor que você tem. É tesouro da escuridade. Receba esta mensagem profética: Deus tem tesouro da escuridade para nós. Deus tem tesouro da escuridade para nós. Quantos podem levantar a mão e louvar ao Senhor? Eu te darei o tesouro ou os tesouros da escuridade. Aquilo que ninguém sabe, Deus vai mostrar para você. Aquilo que ninguém viu, Deus vai permitir que você veja, porque vem sobre você uma unção de criatividade, diz o Senhor. Vem sobre a tua vida uma unção de criatividade. Se prepare para receber o melhor de Deus, porque Deus vai fazer o que Ele está dizendo que vai fazer. Deixe-me terminar esta mensagem, por favor. E eu quero apenas, em último lugar, lembrar a vocês algo tão lindo nesse texto. Nós falamos, em primeiro lugar, que a ilha de Malta não estava apenas como coincidência para Paulo, mas a ilha de Malta era a agenda de Deus. Nós dizemos, em segundo lugar, que aquela serpente picou o apóstolo Paulo porque ele estava projetando, acendendo fogo para os seus projetos. E nós dissemos, em terceiro lugar, que Paulo sacudiu a serpente e Paulo não passou mal, não inchou e não morreu, porque Deus deu vitória para Paulo. Agora, permita-me fechar esta mensagem com o versículo 7. A Bíblia diz, versículo 7 em diante, que ali naquela ilha, Paulo está curado. E ali naquela ilha havia algumas herdades que pertenciam a Públio. O pai de Públio está com febre. O pai de Públio está com disenteria, e o pai de Públio está muito mal, e Paulo vai ver aquele homem, e a palavra de Deus diz, havendo orado, colocou as mãos sobre ele e o curou. Diga bem forte comigo: havendo orado, colocou as mãos sobre ele e o curou. Eu quero perguntar a vocês, qual foi a parte do corpo de Paulo que a serpente picou? Foi a sua mão. Diga bem forte, foi a sua mão. A parte do corpo que a serpente picou foi a sua mão. Qual foi a parte do corpo que Deus utilizou para que Paulo pudesse curar o pai de Públio? Foi a sua. Vou repetir. Qual foi a parte do corpo que Satanás tocou? Foi a sua. Qual foi a parte do corpo que Deus usou o apóstolo Paulo para curar o enfermo? Foi a sua? Levante a sua mão para o céu, por favor. Todos. Quem está em casa também, levante a sua mão para o céu e receba esta mensagem de Deus nesse domingo à noite aqui para a igreja e para todos que estão nos assistindo. O lugar que a serpente, que Satanás está te atacando, é o mesmo lugar que Deus vai usar para a glória do nome do Senhor. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Quem está com a mão levantada, mistura glória a Deus com aleluia, exalte ao Senhor, porque Deus está falando aqui essa noite. É na tua finança que Satanás está tocando. Se prepara para um tempo de prosperidade, porque no lugar que ele está tocando é o lugar que Deus vai usar. Pastor, a luta é com meu filho. É na tua família que ele está tentando tocar. É na tua família que Deus vai honrar. Se prepara para ter filhos para a glória de Deus. Teu filho será pregador, porque Deus vai utilizar o mesmo lugar que o diabo está atacando para honrar a você, para honrar a tua família, para honrar a tua casa. Quantos podem louvar a Deus por isso? Quantos podem louvar esse Deus desta noite? Quantos podem receber a palavra de Deus esta noite? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Aonde o inimigo está atacando, se prepara para uma novidade de Deus.
É na finança, é na família, é no emprego, onde é? É nesse mesmo lugar que o meu Deus vai fazer um negócio muito grande. Foi a mão de Paulo que a serpente tocou. Deus disse: foi a mão? Coloca a mão no pai desse homem aí, e a hora que você colocar a mão, a enfermidade vai ser curada. Deus vai te usar de uma maneira toda especial. É nessa área que você é desacreditado. É nessa área que ninguém acredita em você. Se prepara, porque é exatamente essa área que Deus vai mostrar que Ele é Deus na tua vida e na tua casa. Se você pode receber essa palavra, levante a sua mão e misture glória a Deus, palma, aleluia, exaltação ao Senhor. Mistura tudo, línguas estranhas, e glorifique o nome do Senhor nesta noite.